Então, vamos passar a palavra para o nosso colega sempre, Bartolomeu, para que ele nos faça a preleção da reunião. Boa noite a todos, com muita alegria, com a graça de Deus, que nós estamos, nesse momento, podendo partilhar informações uns com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. O amor de Deus, que excede toda compreensão, penetra no mais íntimo do nosso ser, dando-nos completo perdão e total libertação. Espírito Santo, a inteligência infinita que emana de Deus Pai, Deus Filho, habita agora com cada um de nós. Por isso estamos divinamente orientados, instruídos e inspirados em tudo que devemos fazer, pensar, sentir, dizer, querer e decidir. Acreditamos e sabemos que estamos sob a total proteção de Deus Pai, Filho e de Deus Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, agradecendo por ter recebido a nossa oração. Amém. Amém. Interessante, mas trazendo para o nosso contexto, não no contexto do tempo de Jesus, que senão demandaria muito para explicar. Mas Jesus, nesse tempo, ele quer nos mostrar quanto é importante o que ele acaba de fazer com a instrução do novo reino no meio de nós. Ele expande a família, dizendo que são irmão, irmã, mãe, aqueles que fazem a vontade do Pai. Tá. Dando uma resposta assim, aquilo que Maria disse quando o anjo fala com ela, eis aqui a terra do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Então, para nós é muito importante compreendermos isso. No nosso batismo, nos tornamos sacerdotes, profetas, desde Elias até a vida eterna. Somos discípulos, um novo povo de Deus para anunciar neste mundo, neste reino, no qual Jesus nos faz membros agora do reino dos céus, resgatando a todos nós. Nós possamos vencer as nossas dificuldades, aumentar o nosso amor, porque só com amor é que se constrói. É verdade. Para a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O poder e a glória para sempre. Amém. 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 Bem, Ego, faz a primeira pergunta para nós. A primeira pergunta é do José Walter, e ele pergunta o seguinte: meu cliente, pessoa física, adquiriu 3 cotas contempladas através de lance de consórcio imobiliário e transformou essas cotas em uma pequena propriedade rural. Ele precisou de dinheiro desses valores da aquisição das cotas de R$165 mil e foi ao Banco do Brasil para fazer a transação. Chegando ao Banco do Brasil, o mesmo fez alienação em nome da empresa dele, onde colocou a pequena propriedade alienada ao banco e tudo em nome da empresa. Está cobrando as cotas em nome da empresa, etc. Agora ele precisa fazer um cadastro estadual para fazer transações. A pergunta dele é: por estar em nome da empresa, ele precisa abrir uma filial ou apenas ir na agência e abrir o cadastro? A pergunta é essa. Bem, eu vou postar no chat aí, se alguém quiser ler detalhadamente, viu? Eu vou responder o que foi que aconteceu. Aconteceu que o consórcio não era da pessoa jurídica, era da pessoa física. Quando ele foi no banco, o banco chegou, comprou a terra no nome da pessoa jurídica. O primeiro passo, ele pegou esse dinheiro e colocou como aumento de capital dele para comprar. Aumentou o capital dele e ele vai comprar a propriedade. Ele comprou a propriedade. O que ele quer é o seguinte: para fazer o cadastro estadual, precisa eu fazer uma filial? Eu respondi para ele que obrigatoriamente precisava criar uma filial para poder fazer o cadastro estadual. Por isso a resposta que eu dei para ele, tá?
alguém se manifesta? Mas ele não é rural, Everaldo? É, porque ele comprou o consórcio, pessoa física. E ele Ele aumentou o capital. aumentou o capital da propriedade, pessoa física, rural. Ele tem a propriedade rural e vai fazer no outro local essa propriedade rural também, certo? Ele vai criar uma filial de propriedade rural. E ele vai pegou esse capital, aumentou o capital, e a pergunta dele era o seguinte: eu tenho que criar uma filial para isso? Eu falei que sim. Cadê aquele menino, senhor? Eu acredito. Abraão, Eu acredito que eu tenho que abrir uma filial mesmo. Abrão. Everaldo, É Abrão aí. tá. Eu já tive essa experiência, tem que abrir a filial, sim. Se a escritura passou para o nome da empresa, ele tem que abrir a filial na junta comercial, criar o CNPJ para depois tirar a inscrição. Está fazendo aí, professor jurídico. então, eu respondi certo, né? Respondeu. Respondeu, Everaldo. Se for uma fazenda produtiva, é obrigado a tirar. Se não fosse produtiva, podia ser investimento. Mas já que é produtiva, é obrigado a fazer com 2 estabelecimentos diferentes. Obrigado, Canidé. Mas é isso mesmo. Você vai funcionar? Bom, não temos mais respondido para ele corretamente. Então, vai ser gravado aqui e o Gevaldo vai pegar essa gravação para se concretizar, certo? A aquisição do Clube de Esqui, tá? Edvard, quem entrou aí, ó? Bem, segunda pergunta. É o Joeli. Pauta do Joeli. Você, Joeli. Aí, Everaldo. É, sua pauta. Ô, Everaldo, eu tenho um cliente aqui que me fez uma solicitação o seguinte: tem como eu aposentar uma pessoa com mais de 65 anos, dona de casa, que não houve nenhum recolhimento? Posso dar uma sugestão aí, pessoal? Eli, tá me ouvindo? Djalma quer falar. Pode falar. Só o seguinte, pede o pessoal para que não tá falando, para desligar o microfone, que a gente fica ouvindo cachorro, barulho de carro, e atrapalha a reunião. Ótima ideia do Concordo com você. Então, diga, só o que está falando que desliga o telefone. Todo mundo desliga. Ô, Joeli, Joeli, nesse caso aí de 65 anos, vai depender se ela tem algum problema que leve a antecipação do LOAS, que é de 70 anos acima, entendeu? E dependendo da renda familiar, que no sistema tradicional não consegue aposentar. Mesmo que ela tenha mais de 65, certo, acima tudo, não tem nenhuma doença, não tem nada, certo? Não há é só a dona de casa. Então não há possibilidade de fazer uma aposentadoria. Não aposenta, Joeli, não aposenta. Não, né? Porque tem o tempo mínimo de contribuição, né? São 15 anos, né? Depende, que agora depende daquela regra que ela já está ativa. Essa semana passada mesmo eu dei entrada com um rapaz, ele precisou de 15 anos e 7 meses para aposentar. A sorte dele que eu tinha 16 anos e meio, senão não aposentava. Tem que estar sobrando, né? Literalmente, não bateu na trave, foi por 2 centímetros. Só, né? Respondido? Não, tudo bem, tá. Tudo ok. O Djalma também deu... E até... Joeli,
até orientando para todo mundo que eu fiz, eu até tinha passado para um pessoal que olhava isso para mim, e aí eu tive uma urgência e eu entrei lá. Todo mundo, qualquer pessoa, você pode entrar lá naquele meu INSS. Quem não está cadastrado no SUS, que o cadastro do SUS, você já entra lá. Todo mundo pode entrar lá, fazer o cadastro. Nós que temos o certificado digital, já entramos pelo certificado digital, entendeu? Que todo mundo tem como ir lá e fazer essa simulação. Aquele antigo CTC que a gente pedia para tirar, agora, dependendo do tempo, ele sai já online. Agora, dependendo do tempo, ele te pede aí até 48, 72 horas para te informar. E aí ele te manda a resposta do tempo que você tem. E se você tá, e ele é assim lá no INSS, ele te fala se você tá apto ou não para aposentadoria, entendeu? É um negócio interessante isso lá. Não, qualquer dúvida, depois você me liga, que aí você fazendo essa consulta para a pessoa, você vai ver lá no sistema, você vai materializar para poder justificar para a pessoa, entendeu? Valeu, meu grande. Obrigado. Obrigado. Vamos falar. A próxima pauta é o Luiz Vieira. Não, Rob quer falar a respeito desse assunto. Ah, ok. Vamos falar, Robson. Não tá saindo, Robson, seu som tá muito baixo. Tá saindo nada. Robson, não tá saindo. Seu áudio não tá saindo. Se você estiver falando no notebook, tira o microfone, tira o fone de ouvido do notebook e tenta falar sem o fone de ouvido. Vamos ver se dá certo. Vindo agora? Agora sim. Tá. Agora deu. É o seguinte. Porque eu tava vendo um caso aqui de um vizinho meu que ele nunca teve uma contribuição previdenciária e ele aposentou. Eu imaginei que fosse o LOAS, mas não é o LOAS. É uma outra situação que talvez o Arnon acabou de falar aí. E ele nunca contribuiu com a Previdência, ele é marceneiro. Então o que acontece? Ele foi lá, requereu, conseguiu aposentadoria, recebe um salário mínimo por mês. Então, talvez é essa situação. Estou até pesquisando aqui na internet. Não é aposentadoria, é auxílio-benefício, tá? Não, auxílio. Exatamente, auxílio-benefício, não é aposentadoria, não. Ô Wesley, deixa eu falar aí, Wesley. Ok, pode falar. É o seguinte, quem nunca contribuiu e tem a partir de 65 anos, ele pode requerer o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aí, para ele requerer esse benefício, precisa ter algumas regras. Entre a principal é o salário família a renda per capita por residente na família. Aí tem que estabelecer, não pode passar de 1/4 por pessoa na família de um salário mínimo. Tem que renda per capita do grupo familiar. Isso. O grupo familiar, correto. Isso. Mas ele pode aposentar sim através do BPC. Isso, exatamente. É auxílio que ele pega. Então, tá bom. Não valeu. Valeu. Não é aposentadoria, é um benefício. É um benefício, correto. Então, tudo bem. Obrigado. A próxima, mais? Tem mais alguma pergunta? Tem, Luiz Vieira agora. Vieira. Sim. O acerto trabalhista na Justiça foi pedido para apresentar o Código 650. Né? E lá tem várias verbas lá, né? E dentre elas, né, as previdenciárias, FGTS. Aí a minha pergunta é o seguinte: se tem algum colega que tem essa experiência aí, já passou por isso, porque não conseguimos lá no escritório resolver isso com o advogado, porque geralmente o advogado acompanha a ação e tudo e sabe, né, passa isso detalhado para a gente. Nesse caso a gente não teve essa condição e esse entendimento. Algum colega aí que conhece, que teve essa experiência aí para passar para a gente aí?
Quem quer responder? Quem quer responder? Ronan. Ronan, seu microfone está desativado. Boa noite, colegas. Boa noite, Luiz. Está ouvindo, Luiz? Ô, colega Ronan, boa noite. Tudo bem? É um prazer, Luiz. É o seguinte, se alguém, colega, não puder te responder agora de plano, e dada a afinidade que nos une qualquer outro colega, eu tenho meu departamento pessoal do escritório, diariamente vivendo essa matéria, que nós prestamos um serviço para umas empresas na área trabalhista. Tem a minha colaboradora, amanhã você pode ligar que ela te fala direitinho. Você só eu vou te pedir para você ligar no escritório e falar com uma das meninas do meu departamento pessoal. Eu vou pedir a encarregada para atender você prontamente. Ela realmente é perita nessa parte aí, ok? Ok. Não trago agora aqui na memória, porque eu tenho o setor competente que faz isso, né? Nessa parte operacional, a gente tem equipe. Mas eu tenho certeza que você vai ouvir dos colegas aqui a orientação. E se assim não satisfazer, amanhã estou à sua disposição no meu escritório, ok? Tranquilo, muito obrigado. E com qualquer outro colega também, pode ligar, que está aberto para ele. Tá Sim. Tem mais alguma pergunta, Elza? Tem mais alguém aqui. É o Carlos Pereira. Carlos Pereira tem a pauta. Ô, Everaldo, você falou para a gente uma determinada vez, e sempre afirmou, né? Toda empresa, ela precisa de ter a retirada pro labore, né? Uma vez você falou uma base legal, mas eu não lembro, eu tentei procurar e não achei. Qual é a base legal que toda empresa é obrigada a ter uma retirada? Ou limitada ou individual? Você tem essa base legal? Realmente eu falei isso, certo? Mas o Ronan tem essa base. Ronan? Ótimo. Olha, o Carlos Pereira, o Everaldo aqui deixou arroxo, né? Nessa base mas como sempre a gente fala aqui, um grupo de estudo que nos deixa assim, bastante entusiasmado de querer participar de todos eles, é que uma coisa traz outra. Eu vi aqui, não é bem a sua pergunta, a base legal, que não tem uma sustentação, mas eu quero ler para você aqui uma solução em consulta 196 da Receita Federal. E o que ela diz aqui? É a sociedade simples. Da sua pergunta, eu faço uma outra pergunta. A sociedade simples de profissão regulamentada. O que ela diz? Contribuinte individual sócio prolabore. Reforma da solução de consulta 133/2002. Atualmente não há dispositivo legal que determine a obrigatoriedade de remuneração de sócio de sociedade simples mediante prolabore. Bom, essa aí não é o seu caso. O seu caso é uma sociedade empresária, não é isso? Normal, é empresária, exato. Sociedade simples, é a sociedade empresária. Ô, presidente Everaldo, realmente nós debatemos isso, eu lembro que nós falamos sobre isso, já chegamos à conclusão da base legal, mas o Carlos chegou aqui de repente. Eu vou continuar pesquisando para ver se ainda, nesse intervalo... Não, tranquilo, ótimo. Fala, o Robson. Robson, parece que tem uma colocação aí. Inclusive, Carlos, eu te mandei no seu WhatsApp aí, ó, um material que eu desenvolvi aqui sobre o Prolabore. E no finalzinho desse material, tem lá a consulta, lá, solução de consulta 120 do COCIT, 17 de agosto de 2016, da Receita Federal. Contribuições sociais previdenciárias, sócio, Prolabore, incidência de contribuição. Nesse material aí, que aqui ele fala que ele é o sócio empresário, aquele que presta serviço, aquele que está como administrador, lá no contrato, administrador, é obrigado a contribuir com a Previdência. Exato, então tá bom. Tem essa obrigação, agora a empresa individual, lógico, ele é o único, ele vai pagar, né? Ótimo, certinho. Ô, Carlos, não, eu falo. Carlos, essa é a resposta antiga, né? Sabe que essa resposta que é? Na época do Ari, você conhecia o Ari, né? Ari, exato, Ari. Isso, Ari do INSS, muito bem, conheci mesmo. Então, Ari, naquela época, colocou isso e nós respondemos por ele. Então, isso é muito velho, certo? Então, essa tem muita gente que administra a sociedade e não quer tirar para o labore. Aí fica a cargo, certo, do INSS, autuá-lo ou não, porque ele prestou serviço. O que é o pagamento do INSS? A prestação de serviço, isso. Ronan. Sim. Você mencionou aí, por exemplo, a sociedade simples aí, no caso, por exemplo, escritório de contabilidade, advocacia e tudo mais.
eles têm o direito de tirar o Prolabore ou não há necessidade? Conforme essa solução de consulta, é a Número? Sociedade Simples, 133 de 2012. A Sociedade Simples de Atividade Regulamentada, ela participa do lucro do capital social, não da remuneração mensal Prolabore. Essa é a divisão no final do ano. Foi bom isso aí, ótimo, foi bom isso aí. Ô, Joeli. Mas valeu. Aqui, ó, na consulta, depois você dá uma olhadinha no artigo, quer ver, na Instrução Normativa 971, artigo 57. Fala o seguinte, no parágrafo 5º, fala assim, ó, no caso de sociedade simples de prestação de serviço relativa ao exercício da profissão legalmente regulamentada, a contribuição da empresa em relação ao sócio, contribuinte individual, terá como base de cálculo, aí vem, remuneração paga ou creditada ao sócio em decorrência ao seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa, formalizada, conforme dispositivo do artigo 4º do capítulo e no parágrafo 5º do artigo 47. Então dá uma olhadinha nessa referência aí, que eu acho que está respondendo a sua pergunta. Isso. Obrigado pelo material, tá, Robson? Valeu. Ô, Carlos, presidente, com a permissão, voltando à pergunta do Carlos aqui, Carlos. Aqui fala, Ronaldo. Pode olhar aí, Carlos, você pode verificar aí a lei 8.212. Isso, 812. De 91, no seu artigo 12. Diz o seguinte, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Letra F, o titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e um membro do Conselho de Administração de Sociedade Anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente do seu trabalho na empresa. Então, portanto, está aí na letra F do artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Acho que é essa lei que o Ari sempre reportava, de 91, isso mesmo. Muito bem. Então, vamos ver o que fala mais alguma coisa aqui. Eu coloquei esse aqui, eu fiz o material aí, eu coloquei lá no grupo do sindicato aí, pra vocês compartilharem. Ótimo, então, valeu. A empresa deve pagar do Prolabore. Oi? Tem Wi-Fi? Acho que tá. No grupo aí, acho que ele colocou no grupo. Só um momentinho que o Fábio quer falar. Fábio, seu microfone está mutado. Então você anotou aí, né, Carlos? Anotei sim, Ronan. Obrigado, doutor. 8.212 de 91. Letra F, excelente. É isso. Ótimo, obrigado, Ronan. Valeu, um abração para você, querido. O Fábio quer falar. Boa noite, colegas. Boa noite, doutor. Eu entendo. Aí o Wi-Fi para gente, tá? Eu entendo que só é Prolabore se ele tiver remuneração, se o diretor tiver remuneração pelo seu trabalho. E me lembro que o seu Ari, aí neste auditório, melhor, no nosso grupo de estudo, ele falou várias vezes que não é obrigado, o Prolabore não tem obrigação. Eu me lembro que, no geral, não é obrigatório. Me parece que tem uma situação lá na 8.212 que tem essa obrigatoriedade, não sei se é sociedade simples, mas, no geral, não é obrigatório o Prolabore. Só se ele disser que teve remuneração pelo seu trabalho. Meu entendimento. Não, se lá no contrato tiver ele como administrador, ele é obrigado a recolher a Previdência Social. Se ele não receber remuneração, não é. Só voltando aqui a mim, voltando aqui o pagamento, aqui veio o seguinte, dessa mesma lei, Carlos. Quando é o momento de pagamento do Prolabore, certo? Esse mesmo entendimento é utilizado quanto à obrigatoriedade do pagamento do Prolabore. A empresa deve pagar o Prolabore ao sócio se forem cumpridas pelo menos uma das condições mencionadas, que é o sócio prestar serviço à empresa ou a atividade executada ser remunerada. É o que o professor Fábio falou. Se ele não prestou serviço na empresa, não tem prova que ele trabalhou na empresa, que ele laborou lá dentro, também não faz jus ao Prolabore, não é devido ao Prolabore. Mas se ele cumprir, se for levantada
a comprovabilidade de que ele prestou serviço é devido para o labore, conforme está aqui dentro da lei. E é o que o Fábio disse. O senhor Autolomeu e depois o Luiz Vieira querem falar. Bom, é preciso observar bem a questão. Se contribui, se tem pró-labore. Se ele está retirando os lucros, se ele faz lucro presumido ou qualquer lucro real, entende? Ele distribui parte do lucro, isso não incide em INSS. Não tem que fazer nenhuma contribuição. Então não é obrigado, não existe obrigatoriedade. Existe obrigatoriedade para aqueles que são remunerados. Eu tenho um grupo de médicos, eu tenho empresa, que faz parte, que colocou no contrato social, inclusive faço contabilização no sistema aí. O que ocorre? Todos eles são administradores, mas todos retiram o lucro. É assim, porque a apuração deles é trimestral, cada trimestre já paga o seguro e já também fala para eles qual o valor que eles podem retirar. E depois, terminando a contabilização pelo lucro real, eles podem disponibilizar o restante depois para eles após o fechamento do balanço. O Luiz Vieira quer falar. Olha, o que a gente tem que observar também é com relação ao contrato social. Contrato social é esses padrões que os sócios, né, diretores, gerentes, administradores terão um prolabore X, né, eu menciono o prolabore lá. Ou não pode mencionar que eles não terão prolabore. Aí matou a charada. Isso eu já conversei com o fiscal da Receita Federal, assim, né, no anonimato. Mas sempre deixar claro no contrato social. Exatamente. Fábio quer falar. O que você tem que orientar o seu cliente quando ele questionar e não quer pagar o prolabore é o seguinte: você não quer pagar o prolabore, onde você tem como provar a sua origem da sua renda. Porque muitas vezes ele tem uma distribuição de lucro pequena e o fiscal comprovando que ele tem uma despesa bem maior do que a sua distribuição de lucro, ele vai arbitrar um valor para ele pagar de INSS, caracterizando que ele está omitindo essa receita da empresa. Tem que orientar o cliente. Se você tem suposto, tem lastro para comprovar os seus gastos, porque muitas vezes o cara não quer pagar o prolabore, tendo a retirada da empresa, mas não quer pagar o prolabore. Então você tem que questionar com ele. Você tem como provar para o fisco a sua origem da sua renda? Se tiver, podemos fazer sem prolabore. Agora, se não tem, não é recomendável. Posso falar aí, Ué? Pode. Fala. Reportando aí, Carlos Pereira, o que nós falamos é exatamente o Bartolomeu, ele concordou com aquilo que nós levantamos antes. A sociedade simples, que foi o exemplo dado pelo Bartolomeu, uma sociedade de médico, a sociedade regulamentada. Este sim participa do capital social investido. O caso do Carlos é uma sociedade empresária, atividade empresária, em que o sócio labora na empresa. Ele queria saber se é obrigatório pagar as obrigações previdenciárias e fazer a retirada pro labore. Se, conforme está o artigo citado na lei e comprovado no contrato social, ele tem o cargo de administrador da empresa, representa a empresa e tudo mais, é devido à contribuição previdenciária sobre o prolabore por ele retirado. Essa é a pergunta. E o Bartolomeu citou a casa da sociedade civil, que é o caso dele, sociedade médica, e essa participa do capital social. Não tem obrigatoriedade dos sócios de sociedade civil fazer retirada prolabore. Eles participam somente do lucro. Sociedade empresária, conforme a lei citada, tem obrigatoriedade de fazer, conforme o que o senhor Fábio falou. Se ele provar, se no contrato social não menciona que ele tem cargo na empresa e de fato ele não trabalha na empresa, não tem prolabore. Agora, se no contrato social ele não participa da empresa, mas o fato ele participa da empresa, e se for levantada documentalmente por uma previdência social, ele vai ter que recolher a previdência. Isso se um fiscal da previdência descobrir que ele laborava naquela empresa, trabalhava na empresa, embora no contrato não dizia isso. Aí ele terá que pagar a previdência social. Se algum colega tiver algum empresário dessa natureza, você pode até dizer para ele: olha, no seu contrato reza que você não tem cargo na empresa, você não participa da empresa, não labora na empresa, mas você está trabalhando na empresa.
numa possível fiscalização, isso é um caso raro de acontecer, mas pode acontecer. Numa possível fiscalização e se contatar que você trabalhou na empresa, é devida a contribuição previdenciária sobre o Prolabore. Ronan, espera um pouquinho. Estipulado no mínimo salário mínimo. Espera aí, ó. O que o Ronan está falando, gente, é o cuidado que vocês vão ter. Tem que ter muito cuidado. Eu acho o seguinte, o cara tem uma empresa e ele faz retirada lucro distribuído e não paga o INSS, pelo menos um salário mínimo. Então, a precaução é que, pelo menos, pague um salário mínimo como retirar para o labore do serviço prestado. Está lá no contrato dele que ele prestou serviço. Ora, se ele prestou serviço, ele tem que pagar pelo menos um salário mínimo daquele serviço que ele prestou, porque ninguém vai trabalhar de graça, certo? Essa é a minha opinião a respeito. Tem que ter muito cuidado, porque se um dia o fiscal chega lá, não tem, essa empresa não tem administrador. Quem administra essa empresa? Não sabe quem é, tá? Então, se administra a empresa, eles vão pegar pelo administrador. Você tem que provar por A mais B que eu não preciso daquela retirada e eu prestei o serviço de graça. Eu quero saber como que ele vai provar que prestou serviço de graça. Aí que vai a porta para o seu rabo. Eu acho que o Robson está com razão. Banco tem que recolher pelo menos um salário mínimo para evitar qualquer problema futuro, tá? Mas, outra coisa. O Robson, deixa o Robson falar primeiro. Agora mesmo, Arnão. Pode falar, ó. Outra coisa. Tem muita retirada de Prolabore aí que a fiscalização está ignorando e considerando como retirada de Prolabore. Justamente para evitar de pagar a Previdência Social. Então, essa é uma observação que eu deixo para vocês aí. Arnon. Posso falar, Ué? Pode. O Arnon agora, Otônio, só um instantinho. O Arnon. E um detalhe, hoje mesmo eu fui consultado, o engenheiro, ele está nessa categoria que não é obrigado. Mas aí eu mostrei para ele, e também para resguardar a minha parte, que daqui, quando chegar, agora ele não quer pagar, mas quando chegar na hora de aposentar, um salário pode não ser nada. Mas aí ele vai falar assim, mas eu podia ter pago, entendeu? Aí eu mostrei para o camarada a vantagem dele pagar, que ele já estaria contribuindo para o INSS. E realmente é um detalhe que eu ia falar. Aí como que você vai amanhã fazer o imposto de renda do camarada? Entendeu? O contador tem que ter essa cautela, porque ele não tem um Prolabore, como é que ele vai ter só distribuição de lucro? Indaguei também um advogado, e meu advogado, que é o contador dele. Falei, mas você vai fazer distribuição de lucro todo mês? Você vai tirar esse valor aí como distribuição todo mês? É sem lógica, né? Falei, e amanhã você... não, eu não quero ter previdência. Convenci todos os dois. Falei, rapaz, você tem que pagar pelo menos sobre um salário mínimo. Para o quê? Também para, literalmente, tirar o meu da reta. Porque amanhã o culpado dele não está aposentando sou eu, não é ele que não quis pagar, não. E eu falo, se o cara insistir, faz uma notificação por escrito. E guarda aí numa pastinha de protocolo. Hoje eu faço assim, mando pro cara via e-mail, pego no e-mail, eu tenho minha pastinha online de protocolo. Se amanhã, daqui 200 anos, o cara me falar alguma coisa, eu tô resguardado, né? Bartolomeu. Olha. Posso falar? Eu acho o seguinte, é muito importante. É muito importante. O negócio é o seguinte, eu já presenciei isso. Pessoal, só um instantinho por ordem aqui. Gilson, só um instantinho. É o Bartolomeu primeiro, tá? Ele estava na frente, depois você fala, tá bom? Okay. Só um instantinho, por favor. Então, é importante ter todos esses cuidados que vocês estão alegando. Simplesmente estou esclarecendo que a retirada Prolabore é preciso que a pessoa realmente esteja representando e tenha retirada. O cuidado que tem que se ter é da pessoa, porque ele pode muito bem administrar a empresa dele, ter outras rendas de outros lugares e não ter retirada Prolabore. Ele não é obrigado a ter retirada Prolabore. Em lugar nenhum a lei exige isso. Mas, no entanto, se ele ficar arrumando, tirando dinheiro e todo mês fazendo adiantamento de lucro
para não pagar, o fiscal pode enquadrar isso sim. Isso aí é possível de enquadrar na lei 212. Agora, o que acontece? É preciso estar escrito e tem que comprovar. Ele tem que ter outras origens de renda. Então, nós que fazemos contabilidade, normalmente, quando a gente pega o contrato, pelo menos um dos sócios a gente faz. Os outros, se quiser que a gente faça, tem que pagar. Pelo menos eu sou assim, eu só faço declaração de um sócio. Não faço de todos. Os outros, se quiser, tem que pagar. Se não quiser me pagar, vai pagar para outro. Eu não faço nenhuma declaração de imposto de renda no final de ano, se não for um salário mínimo. Nem põe a mão. Não põe nem a mão. Então a gente tem que ter assim, essas posturas, dizer, esclarecer, escrever e cobrar, inclusive, e estar sempre atento, né? Porque as pessoas muitas vezes querem até enganar o próprio contador também, não somente o fisco, né? Então é preciso ficar atento. Tem que estar realmente prestando assessoria e orientação técnica constantemente. Gilson, pode falar. Eu já presenciei, muito tempo atrás, um cliente queria se aposentar. Aí ele não queria, nunca quis pagar o prolabore e queria se aposentar. Aí depois foi colocar a culpa na gente, porque a gente não conseguiu aposentar ele. E aí ficou reclamando, porque pagou tantos anos de imposto e não consegue aposentar. Mas por quê? Porque não quis pagar o prolabore. E outra coisa, referente ao contrato. Todo contrato tem um administrador. Se constar como sócio que é administrador, o sócio tem que pagar o prolabore, tem que fazer a retirada do prolabore. Eu penso assim. Ô, Éder, posso completar aí, Pode. Éder? Aqui, olha aqui, colega, vamos um comentáriozinho. Cabe destacar que não será cabível situações em que a retribuição pelo trabalho é maquiada, como antecipação de lucros, paga mensalmente ou em qualquer outra periodicidade. É importante ressaltar que, por mais que a lei não estabeleça diretamente a obrigatoriedade do pagamento do prolabore, ou mesmo a sua periodicidade, se existir a prestação do serviço e o pagamento mensal ao sócio, é fundamental que essa remuneração seja registrada com prolabore. Então, fique atento a atribuir denominações diversas, como adiantamento de lucro ou qualquer outro título, pode resultar em risco para a sua empresa. O motivo é que há incidência tributária sobre o prolabore, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Em virtude disso, algumas empresas, ao invés de pagar o prolabore, realizam adiantamentos de lucros de forma disfarçada, tentando se esquivar da carga tributária. Isso é um comentário, por isso que eu te falei, pega o cobra criada da Previdência Social, aí a empresa está no ferro e o contador vai junto. Bem, pessoal, vou fazer o seguinte, vou dar uma pautinha das perguntas, só para falar que tem quem está aqui. O nosso colega Ailon, fala alguma coisa, Ailon? Luzia Cabral. Luzia, fala. Ela está com o microfone desativado e sem a câmera ligada. Deve estar ouvindo, então, falar, mas não está por perto. Carlos Magno. Carlos Magno. Carlos Magno também está com a câmera desativada e o microfone desativado. Eliane Garcia. Vamos orientar ele. A Eliane está com o microfone ligado, ela pode falar. Só está sem câmera. Está sem câmera, né? Mas igual eu estou sem câmera, né? Mas ela está com o áudio ligado. Tá. Eliane, fala, Eliane. Ela não deve estar lá perto. Só lembrando que, Everaldo, a câmera, na maioria das vezes, é a opção da pessoa desligar, não é problema do computador e do celular. É a opção da própria pessoa. No seu caso, tem que verificar o quê? Mas eu não tive opção. Então, no seu caso, eu tenho que verificar o quê. Também. Valéria Oliveira. Oi, estou aqui. Tá aí, Valéria? Sim, tá me ouvindo? Dá para ser a foto? Tá com a câmera desligada, o áudio está perfeito. Tá bom. Otávio.
O Otávio está lá, está com a câmera ligada, o áudio desligado, mas está ouvindo. O que você quer comigo? O que você quer comigo, eu? O quê? Só quer te ver? O que você quer comigo? Presidente, tá fazendo chamada. Presente. Só um presente aí, Otávio, que é só para fazer presente. Alaô, Gustavo, tá aqui, tá bom? Ué. Alaô, tá aqui. Está. A primeira vez que participo, viu? Vamos aqui na luta. Primeiro, Autonomeu. Francisco Canidé, não vi a cara dele, cadê ele? Ele entrou, mas ele, deixa eu ver, confirmar, ele saiu. Aí, uma Bueno. Presente, Everaldo. Tá bem? Tudo bem. Não dá pra ser a carinha, não? Hoje não. Hoje não. O cabelo tá bagunçado. Tá, então se eu esqueci alguém aí, me perdoa, certo? Eu tô olhando aqui, tá aparecendo. Eu tô presente hoje. O Fábio quer falar. Fábio quer falar. Fala, Seu Fábio. microfone está desativado, Fábio. Ronaldo presente. Bem, só para respaldar as minhas colocações, a do Luiz Vieira, né, que ele falou que tem que estar no contrato a manifestação de ter prolabora. Lá no artigo 1071 do Código Civil, é que fala que a obrigatoriedade deve estar manifesta no contrato social. Se tiver um contrato social que tem que pagar o prolabore, tem que pagar o prolabore. Lá no artigo 9º da Instituição Normativa 971 da Previdência, está lá falando no artigo 971, artigo 9º. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, inciso 12º, desde que receba remuneração decorrente do trabalho na empresa. Desde que receba remuneração decorrente do trabalho na empresa. Se não recebe remuneração, não está previsto no contrato social, eu entendo que não está obrigatório para o labore. Agora, sempre observando para o cliente se ele tem como comprovar numa fiscalização a origem da renda dele. Como é que, se ele coloca lá que não tem prolabore, tem uma retirada de lucros que não dá mais por mês, ele paga a escola de 1.500 para menino, escola de inglês de 1.000, aí o fiscal vai somando. Onde é que você arrumou dinheiro para pagar tudo isso? Aí ele vai arbitrar um valor de prolabore para ele para pagar quando ele quiser. Ô Fábio, posso perguntar uma coisa? Pode. É o seguinte, então, se está lá no contrato social que o sócio terá direito a uma retirada de prolabore em comum acordo, certo? Se está previsto... Só concluir. Se está previsto essa situação, mas ele não presta serviço, aí ele não tem direito, porque o que vai dar direito para ele é a prestação de serviço que vai gerar o prolabore, que é a parte da previdência. Certo? Vamos supor que o cara ele é sócio de uma empresa com 4 sócios. Aí ele pega as malas dele e vai para os Estados Unidos. Então ele prestou serviço? Não, não prestou serviço. Quem prestou serviço? Os 3 que ficou. Então os 3 que ficou, trabalhou, está previsto lá no contrato social, eles vão receber. Agora outro problema. Está previsto, o cara trabalhou, mas não retirou a prolabore. É a mesma coisa que está previsto no contrato social, aquele artigo que vai ter que prestar conta todo dia 31 do exercício, a DRE e o balanço. No entanto, o povo não faz a DRE e o balanço. Então, você entendeu aí é o problema? Não, Robson, que eu estou dizendo, se tiver previsto no contrato social, tem que pagar. O que o artigo 9 da IN 971 fala? Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, desde que receba a remuneração decorrente do trabalho. Eu posso fazer o trabalho e não receber remuneração. Aí eu não coloco no contrato social que vai ter prolabore. Se eu colocar no contrato social, eu estou dizendo que vai ter. Aí tem que pagar. Tem que pagar, isso aí. É o que o colega falou agora há pouco, eu também concordo com isso. Ô, Fábio. É artigo 71 do Código Civil. Ô, Fábio. Oi. Fábio, Oi. me responda. Ele não tira prolabore, mas ele tira lucro distribuído. Você concorda com isso? O fiscal vai concordar com isso? Mas se o lucro distribuído que ele tem justifica os gastos dele... Que é isso, Fábio? Ele não pagou imposto não, Fábio. Que é isso, gente? Ele tirou dinheiro da empresa. Ele supõe que é o quê? Distribuição disfarçada de lucros, certo? Porque se ele tiver contabilidade provando... Ele pagou INSS, cara. É isso, Fábio.
Se eu fosse Se fiscal, falar se ele pode fazer antecipação do lucro. Se ele tem a contabilidade mensal comprovando que naquele mês teve lucro, ele pode fazer a antecipação do lucro. Mas ele trabalhou para a empresa e teve lucro e não pagou nem o cruzeiro de INSS, tá certo? Se ela teve lucro, não está obrigado a pagar. Não, mas aí ele falou assim, olha, eu trabalhei para a empresa. Eu que trabalhei na empresa, eu que tirei esse lucro, e eu tirei esse lucro sem qualquer tributação. Eu pergunto, o fiscal vai engolir, pô? Não é nada, pô. Na contabilidade, sim. Ah, que é isso, mano? Vídeo eu dou. Vai sim, Everaldo. Ô, Everaldo. Eu não engoliria. Everaldo. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu fico pensando comigo o seguinte. Lucro, eu acho que a gente não pode ficar falando em lucro no começo do ano, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para o final do ano. Então, eu acho que a pessoa está confiando no lucro para não pagar a Previdência Social. Então, lucro, a gente vai saber só no final do mês, no caso de lucro real, né? Ou no final do ano, no caso do presumido, e no caso de Simples Nacional. Então, eu acho muito perigoso a pessoa ficar dependendo só do lucro e não contribuir com a Previdência Social, que vai caracterizar justamente o que você está acabando de falar aí, ó. É lucro disfarçado. E outra coisa, quem garante para nós que a empresa realmente vai dar lucro? E naquele mês que ela deu prejuízo, ele não vai receber nada? Como é que vai pagar as contas dele? O Rob está com razão, Fábio. Vamos supor, antecipação de lucro. Aí a lei fala, desde que ela tenha lucro, certo? Agora, você antecipou o lucro, e o que eu estou falando, naquele mês ela deu prejuízo, então eu não podia ter tirado naquele mês, não, pô. Antecipação do lucro. Antecipação do lucro é feita depois de constatado o lucro. Eu terminei o mês de janeiro. Confrontei receita com a despesa. Deu lucro. Fala, cara. Eu posso antecipar. Eu não posso antecipar o lucro, é dia 20 que eu não sei a receita do mês. Mas, cara, mas se ele tira lucro do exercício e não tem nenhum prolaborezinho, calma, Fábio, calma lá, gente. Aí não, né? Aí é onde eu falo que você tem que pressionar o empresário para ele ter o prolabore, mas não quer dizer, se eu tiver um prolabore de um salário mínimo, que a faz, ainda está errado, porque vai que ele tem uma renda que o salário mínimo dele não justifica nem a distribuição, ele vai arbitrar o valor do mesmo jeito. Ah, bonito. Aí você já está... Carlos, fala, né? Everaldo e colegas, o Fábio está correto aí na avaliação dele, porque é o seguinte, quando faz o contrato social, você coloca lá duas situações. Se tiver, quando comparar receita e despesa e der lucro, você pode distribuir lucro. E, ao mesmo tempo, você coloca lá que você pode receber prolabore. Se você receber prolabore, você vai lá e faz a incidência no INSS, o imposto de renda e assim por diante. Então, de qualquer forma, se o sócio antecipou lucro e teve prejuízo, vai transformar isso em prolabore e vai tributar retroativamente. Então, de qualquer forma, o que o Fábio leu aí no artigo, na instrução 971, né, Fábio? Isso. Isso, ele pode fazer isso. Agora, o empresário tem que estar no amanhã. Porque amanhã, por exemplo, acontece o que está acontecendo aqui agora, e não tem renda, a Previdência é uma salvaguarda. Então, se ele não contribuir, ele não recebe a Previdência depois, né? Ô, Fábio, só queria que você fizesse uma pergunta para nós. Uma pergunta é a seguinte. O empresário, ele pode distribuir lucro, ele é o administrador da empresa, ele que conseguiu esse lucro, ele é a empresa, ele teve lucro, distribuiu lucro e não tem prolabore, pode? Eu acho que não. Pode, eu acabei de ler a IN. Faça uma pergunta. Onde que tem essa pergunta e resposta? Você não tem. 57 da 971. Não tem, não tem. Você está prevendo que é isso, mas não é isso não. Duvido. Ele faz parte da administração, então ele trabalha, ele tem que contribuir. Tem, ué. Quem está falando aí? É o Gilson. Ele faz parte da administração. Ô, Veraldo.
Fala. Ó, Everaldo, deixa eu dar um pitaco nesse negócio aí, que eu gosto bem assim dos exemplos práticos. E eu acho que já falou tudo que tinha de falar, mas é um prático. Porque eu sou adepto ao convencimento, né? A convencer. Se não der para convencer por palavra, aí o cara vai pela atuação. Um detalhe, só você falar para o camarada o seguinte, aconteceu com vários clientes meus, porque o banco, na hora de uma análise cadastral, ele não avalia rendas isentas, ele vai pelas tributáveis, com exceção do produtor rural. Porque eu fui confrontado disso aí por um gerente do Banco do Brasil. Eu apresentei o imposto de renda do meu tio, que é produtor rural. Ele teve 500 mil de faturamento no ano. Só que como era da Receita, lá no campo produtor rural, na hora que fez a conciliação, ele teve um faturamento anual de 500 mil. Mas ele teve um prejuízo de 300 mil. O que saiu no imposto de renda dele tributado? 0, não foi? Aí o gerente não queria aceitar. Eu entrei lá e falei, olha, você tem que analisar o faturamento dele. Essa conciliação deu lucro, prejuízo e tal. Tá aqui o livro caixa dele e tal, tá pejorado aqui, ó. Ele tem como, é uma das exceções. Então, além de convencer o cara que é bom ele pagar o INSS pelo menos sobre um salário mínimo, que se ele paga sobre um salário mínimo e realmente a empresa distribui lucro proporcionalmente aos sócios, não a um só, né, que é o mais que acontece, se é bonitinho, igual todo mundo falou aí, a contabilidade, ele pode tirar um prolabore de um salário mínimo, não tem problema. E o resto ser distribuição de lucro. Não tem, mas se fechar a conta. Agora, alguém me apresentou a conta aí que fecha. Bem, pessoal, não fecha. O Antônio Euro está aqui. O que você acha, Antônio? Ele chegou agora, Everaldo, entrou no meio da conversa, viu? O Antônio está aqui, que é bom nisso também. O que você acha, Abrão? Ô, Everaldo, essa situação aí é o seguinte, é bom entender que você paga a Prolabore pela prestação do serviço e a distribuição de lucro é pelo capital empregado, são coisas totalmente distintas. E a legislação é clara nisso aí, não tem muita dúvida. Se ele for administrador, ele tem que pagar Prolabore e recolher ao INSS. Não tem churuninguela, não. Luzia, fala alguma coisa. Luzia Cabral. Luzia Cabral. Ronaldo, quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Está escutando? Estou. Vamos mudar de assunto aí, que você não chegou em lugar nenhum. Sobre tá bom. Espera um pouquinho, Ronaldo. Então, esse assunto está encerrado. Vamos passar para o... pode falar. Pergunta para o Antônio Eudes. Antônio Eudes, Ronaldo, espera um pouquinho agora. Ronaldo, Antônio Eudes, fala. Antônio Eudes. Ele não está aqui agora. Não está escutando mais. Então, passa a palavra para o Ronaldo. Sobre o MEI, microempreendedor individual. Lá fala que tem várias linhas de crédito, inclusive o Pronaf e Credmei. A pergunta é o seguinte, eu tenho que ter conta nos bancos, a conta pessoa jurídica tem que ter conta nos bancos para arrumar o crédito, ou não tem necessidade dessa conta no banco? Quem quer responder? Seu Veraldo. Quem? Alô? Oi? Fala. Tá me ouvindo? Fala, Tony. Tá tendo som aí agora? Sim. Só abaixar um pouquinho sua cabeça. Ah, aí, isso. aí. Pois é.
A questão do o rapaz perguntou aí agora, eu estava sem som, não estava tentando ligar, não ouvi. Quero voltar um pouquinho rapidinho, só naquela anterior, a questão do Prolabore. O Arileles, eu tive uma reunião com ele um certo dia, eu fiz procura lá, e ele disse o seguinte, que não tem lei nenhuma que obriga a pessoa a retirar o Prolabore, ele retira se quiser. Eu vou assim, a Receita, inclusive, não tem nem meio para fiscalizar isso aí. A gente fica com o pé atrás, que a gente tem o costume sempre de dizer isso, né, que sobre o recolhimento do Prolabore, pelo menos do salário mínimo. Eu tenho instruído o cliente meu a recolher. É só dizer assim, como ele fala que não, mas eu sempre procurei recolher um salário mínimo de todo o administrador. E na distribuição de lucro, sempre quando eu faço meus contratos, eu coloco lá na cláusula da distribuição que ela não precisa obedecer ao percentual de cotas, pode ser desproporcional, porque muitas vezes o cotista está lá com 1%, 5%, 10%, e mais somente para figurar como limitada, para não ser individual. Né? Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, sobre a conta corrente do MEI, é muito interessante que qualquer empresa, ela tem uma conta separada a pessoa física com a jurídica, independentemente de ser microempreendedor ou não, exatamente para a gente ter ali o princípio da entidade, né? Porque na hora de fazer qualquer um financiamento, qualquer uma comprovação de conta bancária, inclusive para distribuir o lucro do microempreendedor, que pode ser também distribuído de acordo com o lucro presumido, né? Ou então a contabilidade. Se tiver uma contabilidade lá do microempreendedor, você pode distribuir a diferença do lucro todinho sem incidência de imposto de renda. Agora, se ele não tem, aí vai para a presunção. A maioria, normalmente, está tudo misturado, né? A pessoa tem um MEI simplesmente para emitir umas notas de lei e o restante ele mistura tudo. Então, é muito difícil separar a conta pessoa física da jurídica, principalmente o microempreendedor. Quando eu falo difícil, porque eles não têm esse hábito de separar. Alguém mais quer falar a respeito? Djalma quer comentar. Eu quero. Calma. Agora mesmo, Fábio. Deixa eu falar. Sobre a pergunta aí do MEI, é claro e notório que se o cara não tiver conta no banco, automaticamente ele não vai conseguir empréstimo, linha de crédito nenhuma. Porque o banco vive de vender aqueles seguro, consórcio, essas coisas. Então, automaticamente ele tem que abrir conta. Eu tive casos aqui que o cara teve que abrir conta, não tem jeito. Tá? É a venda casada, né, Djalma? Hã? É a venda casada, né? É a venda casada, não tem jeito. O gerente de banco nenhum vai abrir. Parece para quem não tem conta no banco, aí. Apesar de ser proibido, mas os bancos nenhum não trabalha sem vender se você perguntar para o banco, ele não vai falar que permite, né? Lógico. Né? A própria lei fala que não é obrigatório ter conta, mas você não vai conseguir em lugar nenhum. Eu tenho clientes aqui que conseguiu o Pronamp, por exemplo, ele tinha 30% do faturamento dele. Os bancos, o que o banco fez? Pegou o dinheiro e dividiu entre vários clientes dele. Ele não deu os 30% para ninguém. Ele conseguiu atender 2, 3 clientes com a mesma verba. E é assim que os gerentes estão fazendo, infelizmente. Fábia! Ele foi falar com o Prolabore, mas para começar a argumentar com o cliente, você pergunta, você não quer Prolabore, como é que você quer aposentar depois? Isso aí, já passou. Ó. Fábio, já passou. Já passou, Fábio. Ronaldo, seguinte, o empréstimo é para uma pessoa jurídica, não é para pessoa física. Se é para pessoa jurídica, automaticamente ele tem que ter uma conta bancária, porque o cliente não vai pegar esse empréstimo, certo? É em cima da conta da pessoa jurídica, vai pegar esse empréstimo para passar para a pessoa física. Ele vai seguir algumas normas, certo? Dentro da lei que determinou. Que é o empréstimo para a pessoa jurídica, né? É isso aí, Seu Veraldo, está ouvindo? Tô. Outra pergunta é o seguinte, não, isso aí eu sei, eu trabalhei no banco, isso eu sei, mas a pergunta é o seguinte, por exemplo, a pessoa vai lá, abre a conta PJ lá, R$55 de tarifa, por exemplo. Aí aquela lei do governo lá fala que não precisa consultar SPC e Serasa. Aí porque todo mundo que vai nesse programa aí está todo mundo apertado e o problema da Covid aí, está todo sem dinheiro e com o nome no Serasa no SPC. Como que faz para conseguir isso aí?
A minha opinião é o seguinte, obedece quem tem juízo, certo? O danado está doido atrás de pegar o dinheiro, então ele vai pegar lá, vai no Serasa e tira o nome dele lá para pegar o dinheiro. Porque se ele não fizer, certo? Aí ele pode isso é segurança para o banco. O banco não vai dar para ele, porque fica a cargo de cada gerente. Ô, Everaldo. Fala. Experiência própria. Ontem eu consegui liberar a CND da Receita Federal do cliente. Ele não, o que ele devia baixo 48 horas. Um arquivo do 13º, sem movimento, travou, entendeu? Esse negócio SPC Serasa, não confundam, é para transações de terceiros, entendeu? É para limite de crédito. Da minha própria empresa, eu não tinha conta na Caixa. Eu entrei lá no site da Caixa, eu me inscrevi para o Pronamp. Como eu não tinha PJ, conta PJ, eu tinha PF na Caixa, eles me conduziram para abrir uma conta PJ na própria Caixa, entendeu? Por quê? O banco não faz nenhuma transação comercial de pessoa jurídica sem a conta, porque é na conta que tem que ter o crédito, entendeu? Ele não faz, eu vou pegar um empréstimo no banco, eles não vão dar um cheque nominal à empresa para você ir lá descontar. Isso é uma transação até questão da própria segurança jurídica do banco. Para amanhã falar, não, depositei em sua conta o dinheiro, entendeu? São regras básicas. Agora, a questão da venda casada, eles estão querendo fazer mesmo. E justamente estão se aproveitando, porque um cliente meu, por 5 minutos, ele deixou de receber o crédito do Pronamp, porque a procura está tanta, entendeu? Que não está tendo. Quem mais quer perguntar? Só Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Quer falar para nós? Só complementando aqui. Só que esse Pronamp aí, 70% é garantido do governo federal. E só 30% que é garantido do banco. Então, quando você joga lá no final da normativa lá, fala que não precisa certidão negativa de nada, nem de CND, nem de INSS, nem de FGTS. Mas não é o que está acontecendo com os bancos, não, viu? Os bancos estão exigindo, tá em dia para poder a liberação. Então, segurando isso aí. Vai depender muito obrigado. Do gerente, né? Vai depender do gerente? Vai depender do gerente, seu Ivaldo. Tem cliente que ele está com um simples atrasado, que é do mês que estava prorrogado. Então, está lá constando que tem o débito, não está pago, o banco não liberou. Banco do Brasil. Infelizmente, certo? Depende do gerente, Ronaldo. Alguma coisa mais, Ronaldo? Não, só isso, muito obrigado. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Valério Oliveira quer fazer uma pergunta. Faça a pergunta, Valério. Ative seu microfone, por favor. Tá ok. Não, é só para completar essa questão aí do MEI. O Arnon falou exatamente pelo que eu passei. Quando a gente entra lá no link da Caixa, ele já te obriga, ele já te pergunta para você assim, você aceita abrir a conta? Se você marcar não, você não prossegue. Então você marca que você está aceitando abrir a conta bancária. Aí ele deixa você seguir, inclusive deixa você escolher até a agência. Isso aconteceu comigo. Então não há como você finalizar um Pronamp se você não finalizar uma conta bancária. E tá assim também. Você coloca lá, aí eles ficam lá, tá com pendência, você coloca o documento. Não deu pendência, aí fica lá em pré-aprovado, mas você não tem como fazer mais nada. Por quê? Porque já repartiram muito dinheiro e quase não está sobrando mais. A gente não sabe nem se vai sair para quem está já com pré-aprovado. Só essa colocação. Ótimo, Valéria. Obrigado, hein? Alguém mais quer falar a respeito disso aí? Alguém de vocês do grupo tem algumas perguntas? Eu quero. Quem é? Autolomeu. Autolomeu. Lembra quando começou o Simples, eu falei para vocês que era o Simples? Sistema implantado para monitorar pessoas. Como que é aquela que você colocou lá, como que é?
Sistema implantado para monitorar pessoas que lesam o fisco e a sociedade. Como que é o nome lá? Simples. Simples. É. Simples. Agora você veja bem, abriu o MEI. Traduz o simples de novo aí. Simples. Sistema implantado para monitorar pessoas que lesam o Estado e a sociedade. Então, o meio e essas outras inscrições que está fazendo, penso que vocês vai ser de graça, não. O governo vai ter agora um cadastro muito maior, vai oferecer uma aposentadoria de um salário mínimo durante o tempo de contribuição do cara, o cara vai pagar R$40, R$30 por mês. Ele acha que isso é tão simples. MEI é um meio de pegar dinheiro. Quantas pessoas desse do MEI que não pegou os R$600? Eu sei de uns 10. Pegou aqueles R$600 também. E muita gente está pegando. Então, o que acontece? Nós, contadores, é que fazemos serviço para o Estado, para a União, fiscalizamos, orientamos as pessoas para que eles não façam essas coisas incorretas. Se vai pegar o dinheiro para aplicar no negócio, não para poder matar fome, fazer outra coisa lá. Está errado isso. Então, as pessoas precisam entender que a Caixa, qualquer instituição, porque parte dela já está garantido. Ela vai liberar uma coisa que o governo vai acabar assumindo a responsabilidade. Ela pode até emprestar mais para poder... O que está acontecendo? Quando é a Caixa Econômica, mas os outros bancos são instituições que querem ganhar dinheiro. Hoje a concorrência que a Caixa, o banco, a Caixa Econômica Federal está fazendo com os outros bancos é uma concorrência muito forte, baixando o juro, obrigando eles a baixar o deles. Por quê? A exploração é muito grande. Vocês sabiam que ninguém é obrigado a pagar essa coisa que eles cobram da gente todo mês aí, por extrato, não sei o quê? Todo mundo pode pegar isso de volta. Isso é ilegal, Código de Defesa do Consumidor. Está mais do que provado. Tanto é que o Banco Itaú já está até oferecendo um extrato do valor para você levantar os últimos 5 anos e pedir a restituição. E pedir em dobro. Você vai no juiz de pequenas causas, outro, e vai te devolver. Ele foi condenado a pagar mais de 70 bilhões de reais desses valores que ele cobrou mensalmente dos clientes. Então é bom e importante a gente ficar bem atento e ligado nessas coisas e orientar as pessoas. O MEI é uma coisa muito perigosa. As pessoas não estão fazendo as coisas direito, vão ficar complicado. Teve gente que nem apresentou declaração, entende? E está tendo uma renda todo mês. Pelo menos está falando que está tendo. O que o colega falou aí, que o Estado foi condenado a pagar, o banco está devolvendo os extratos? É que cobra da gente por manter a conta. Taxa mensal. A tarifa de manutenção de conta. É. Entendi. Tudo ilegal. É só levantar os últimos 5 anos e entrar no juiz de pequenas causas lá, que é até 40 salários mínimos, né? Ou 20 salários mínimos, se é 20. E você pode pedir a restituição, em dobro. Isso é física ou jurídica? Pessoa física. Ah. A pessoa jurídica fica um pouco complicado, né? Porque ela tem outras atividades, serviços que ela faz lá, mas normalmente a pessoa jurídica não paga essa taxa, não. Agora, com relação ao MEI, posso falar? Com relação ao MEI, os bancos estão cobrando até CND. Pois é, não é obrigado. Então, inclusive, aqui nos grupos nossos aqui, teve colega que ficou muito estressado porque teve banco cobrando propina. Isso é uma vergonha. Essas coisas eu não gosto nem de falar. Quando a gente vê um pessoal de alto gabarito vivendo às custas de pessoas que estão morrendo, isso é muito triste. Muito triste. Bem, pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu quero. Pode falar. É o seguinte, até coloquei nos grupos aí, eu sei que, só para me ouvir o que o colega tem para dizer. Fizemos uma rescisão numa menina dia 4 de maio de 2020 agora. É aquela rescisão do acordo, entendeu? E tanto a funcionária quanto o empresário arrependeram dessa rescisão depois de quanto tempo? Agora em julho. Que a menina tentou pegar o seguro, eu falei para ele que não pegava, mas o empresário insistiu, a menina quis fazer,
Enfim, ela falou, pegou 6 mil de FGTS, ficou 1.300 conto lá, mas não pegou o seguro. Aí eu pergunto, existe uma forma, eu enviei um e-mail lá para a Caixa Econômica Federal se tinha possibilidade de reverter a situação. A Caixa me disse que se ela tivesse feito o saque, não teria como reverter. Alguns colegas já teve essa situação aí para reverter essa situação? Para voltar a rescisão dela, como se o empresário tivesse mandado embora, ele está disposto a pagar a diferença dos 20% para a menina pegar o seguro-desemprego. O que os colegas acham? O Robson, é muito perigoso, né, Robson? Ela pediu demissão. Vai voltar para ele mandar embora. Eu acho que aí é muito perigoso. Eu acho que o INSS não, viu? Então não tem jeito. Feito, tá feito, acabou. Inclusive, eu tinha respondido para você lá no grupo. Sim, eu vi lá a resposta lá. Eu respondi para você lá no grupo, né? Não sei se o pessoal leu também, até os que não tomam conhecimento. Porque isso aí, nesse caso, para mim seria uma fraude. Voltar a readmitir ela, né? Se for o caso. Né? Hoje está permitido readmitir menos de 90 dias, mas... mas só que aquela portaria lá, João, fala o seguinte, só pode readmitir se foi rescisão por justa causa. Na verdade, não foi rescisão por justa causa. Ela pediu conta. Não, se for... Ela poderia readmitir, não, por justa causa não, é injusto. Mas ela não vai recompor o saldo por garantia, não vai fazer isso. Tá? Eu acho que nem judicialmente, se ela entrasse como se fosse alegando alguma coação, alguma coisa aí, um dano, né, como é que é, assédio moral, alguma coisa assim, ela não conseguiria, né? Porque ela fez um acordo, já recebeu o fundo de garantia. Ô Robson, e ela sacou? Ela sacou o FGTS. Então, o empresário não levou ela lá com 38 na cabeça dela na caixa, levou? Para ela lá na verdade não foi não. Então, aí o que acontece justamente? Amanhã, e claro, e público e notório, vai voltar para poder mandar ela embora. É mais do que público e notório, isso aí que é uma fraude. E assim, o contador que participar disso, ele vai responder solidariamente todo o processo. Por quê? Primeiro, vai readmitir. Ela vai lá na empresa realmente trabalhar? Não vai. Vai ter ponto? Não vai ter como fechar. Aquilo que eu falei, a conta não vai fechar. Entendeu? A conta não fecha. Não vai faltar uma pontinha para poder pôr o trem para ficar certo. Entendeu? Não entra nessa furada, não. É fria. Então, tá feito, não tem que voltar atrás. Outra pergunta aqui, do Sebastião José Mendes Trindade. Ele pergunta o seguinte: o empregador pode dispensar o empregado sem ônus aposentado há mais de um ano? Uma pergunta: o empregador pode dispensar um empregado sem ônus aposentado há mais de um ano? Sem ônus quer dizer com rescisão zerada? Será que é isso? Ele é aposentado. E ele continua trabalhando? Agora ele não falou se ele é aposentado por tempo de serviço ou por doença, não? Não, você está trabalhando, é aposentado, está trabalhando, então deve ter sido por tempo de serviço. Vai pagar os direitos. Isso aí corre normalmente. O fato da aposentadoria, porque se fosse por invalidez, era... Não, e outra, por invalidez tinha que interromper na hora. Não, tem que pagar tudo 100%. E até a multa do FGTS. O fato de ele ser aposentado por tempo de serviço não anula os direitos trabalhistas dele. Não. É verdade, não anula não. Eu tive um caso desse agora recente. Certo? Quando a pessoa aposenta por invalidez, como o Arnon falou, você tem que ir para fazer, certo? Aí você pode até fazer como ele pediu, porque ele já vai receber tudo, né?
E no Na caso, verdade, e no caso de... por invalidez, você... viu? Hã? Por invalidez, não pode desligar ele da empresa. Não pode, não, tudo bem, você pode, depende do caso, se você pedir, não tem problema, certo? Se a empresa mandar embora, aí não pode, você tem que obedecer aí, ficar 10 anos aí, mais ou menos, né? 5 anos aí. Eu tô com um caso desse aqui, o cara foi acidentado de moto, amputou a perna e conseguiu aposentar ele. Tem que esperar. São 5 anos, né? Você tem que aguardar. Tive um caso agora nesse mês agora de junho, um funcionário da empresa minha também aposentou, por invalidez, ele já estava afastado mais de 3 anos, e quando saiu agora o deferimento da aposentadoria, então o benefício dele vai até 2025, então, ou seja, 5 anos. Então tem que aguardar esse período de 5 anos, manter ele na empresa registrada. Ele só pode ser desligado se a empresa fechar, aí é independente, né? Aí tem que desligar, mas do contrário, tem que permanecer registrado na empresa, até a revisão depois de 5 anos. Mas ele pode pedir para sair? Então, Sebastião. Poder pode, mas para quê? Ele sair, ele tem que ficar. Ele está aposentado aí, ele está desligado, automaticamente. Não, pois é, exatamente, O contrato trabalho. E qual a vantagem de vinculado na empresa? Só vai ficar. Reabilitar. Só vai ficar só enchendo papel lá dentro da empresa, né? Mas, assim, não paga previdência, não paga FTS. Não paga nada, é só isso. Não paga nada, ele fica suspenso na folha de pagamento. E ele vai exatamente. Joeli, porque se depois de 5 anos, digamos que depois de 5 anos, quando voltar a vencer o benefício, aqueles 5 anos do período lá, se o INSS mandar ele de volta para reabilitado, mandar ele de volta para a empresa. Se ele não estiver reabilitado, ele entra com um novo pedido de desligamento, de prorrogação da aposentadoria, aí é definitiva, né? Mas depois que você não se reabilitou, ele volta para a empresa, ele é funcionário. Se ele tem demissão, ele está descoberto. É verdade, exatamente. Então é o seguinte, olha, esse empregado parece que aposentou no serviço. Então o ônus dele paga total. Everaldo, o Carlos Magno quer falar. Carlos Magno quer falar. O outro colega, Ariston Martins. Carlos Magno quer falar. Peraí. Sobre esse assunto, Carlos? Sim, viu? Sobre o quê? Fala, Carlos. Se for acidente de trabalho, a empresa tem que pagar o FGTS todo mês. Tem isso aí, exatamente. Sim, acidente de trabalho. Agora, ele não pode romper o contrato porque o contrato dele está suspenso. Então, não pode ter rescisão a pedido nem mandando embora. Tem isso também. É verdade. No caso que não foi acidente de trabalho, camarada. Esse caso dele é aposentadoria por tempo de serviço. Não pode mandar ela sem o ônibus. Então ele continua empregado normal e se quiser mandar embora é com ônibus. Não. Certo? O tempo de serviço para mandar embora, velho. Nada impede. E tem direito a serviço. Ariston Martins, colega, não pode mandar embora sem ônibus. Não pode. Caso colega, Ariston Martins. Caso colega, tem um cliente em Goiânia e é prestação de serviço. Ele é emite nota fiscal para empresas de Goiânia e Brasília. Terá que lançar essas notas fiscais? Terá que lançar essas notas fiscais? Tem que lançar todas, né, Bruno? Lógico. Tem que lançar. Aí fica fácil, isso fica fácil. Limite nota fiscal fica fácil. Pronto. Eu acho que ele estava perguntando se tem que enviar o DMS. O quê? Exatamente. Tem que enviar DMS aí. Não, ele está perguntando. O DMS... Será que lançar essa nota fiscal? Pode estar perguntando. O DMS. Tem. Mas se ele já emitir nota em Goiânia, a DMS é automática. A prefeitura já lança automática a DMS. Você não tem que incluir mais nada.
Exatamente. De Goiânia, a hora que ele emite a nota fiscal, já vai para a DMS de Goiânia, normal, para a Prefeitura de Goiânia. Ela chegou no final do mês, ela fecha já as emissões. E de Brasília, para Brasília. Não, se ele vai para Brasília, ele é normal, aí ele é prestador de serviço. Eu acho que ele equivocou, em vez de emitir, ele queria dizer receber. No caso das de Goiânia, já é automático. Goiânia para Goiânia, o lançamento da DMS é automático. Agora, as de fora, eu posso dizer verdade, nem no programa manual eu nunca consegui emitir, não. Algum conseguiu emitir, não, lançar. Eu nunca consegui lançar a nota recebida de fora de prestação de serviço. Alguém conseguiu já? Arnaldo, na DMS? O Arnaldo está falando o seguinte. Na DMS, lança, uai. Você pode lançar ela, uai. Ali, está falando, ele emite notas fiscais para as empresas de Goiânia e Brasília. Terá que lançar essas notas fiscais do DMS? Pois é, Geraldo, eu acho, o que ele falou, eu acho que ele equivocou a situação, não é emitir, é receber. Porque emitir é automático, quando você emite, ela já é automática, a nota fiscal hoje é automática, a DMS, entendeu? Fechou o mês, você não, de primeira a gente tinha que entrar lá no DMS, fazer fechamento, agora não, agora é automático. Chegou dia 10, pronto. Agora, quem está recebendo é que tem até o dia 8 para fechar a DMS, para poder já Aí é resta, entendeu? A resta. Eu vou conversar agora. DMS é a nota que sai. Não, tá certo. A DMS é emissão, a resta é o recebimento. Tomador de serviço. Mas, Arnaldo, aí o segundo Everaldo, ele falou que ele tem uma empresa em Goiânia e emite nota fiscal de serviço para Goiânia e Brasília. Então está definido. DMS é automático, é automático. Né? Aí não tem equivocado, não. Ele já foi bem claro. Não precisa fazer mais nada. Pagar o fim. É porque antes da nota. Escuta aqui. É porque antes. Olha, eu tive aqui um caso aqui em Aparecida, que a nota aqui é a nota fiscal eletrônica. Aí tive um caso aqui que eu tive que fazer essa DMS todo dia de um cliente. Eu falei, mas como se a nota é eletrônica, você já fecha aí? Não, tem que fazer. Eita. E Aparecida você tem que fechar ela e mandar. Então eu vou conversar com ele e ele vai ver a resposta, ele vai olhar o vídeo e vai ver a resposta de vocês, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Não tendo mais pergunta, vamos dormir, né? E eu agradeço a todos que vocês vieram. Hoje deu 34 pessoas, certo? Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Aumentou que na semana passada foi 33, na outra semana foi 33, agora 34. Agradeço a todos vocês que vieram aqui e vamos ver que cada dia esse grupo vai aumentar, certo? Então, as perguntas vão ser sempre essa, a discussão vai ser sempre essa, e graças a Deus, olha, falta 10 minutos para as 9, tá? Agora eu gostaria que o Alaô já se apresentou, a Luzia se apresenta. Luzia Cabral. Alô, boa noite, gente. Fala, minha filha. E aí, tudo bem? Olha, eu não falei porque os meus colegas, durante a reunião, o que eles perguntaram e o que a maioria responderam, supriram algumas dúvidas que eu tinha, mas em relação ao primeiro assunto, eu concordei com o Everaldo, eu coloco todos os meus clientes para pagar a Previdência, porque eu desejo que eles aposentem. Em segundo, o segundo assunto do microempreendedor, não tive nenhum cliente que conseguiu o financiamento, o empréstimo até agora.
E o terceiro assunto, o meu colega aí, Antônio Eudes, mesmo falou, a DMS, à medida que a pessoa tira a nota fiscal, ela já acontece ali, né, no momento, né? Eu acredito que o nosso colega não expôs a pergunta, não soube expressar a pergunta correta que ele queria saber. Mas aí o mais, tudo bem, tudo tranquilo, só agradecer a turma. Alguém... Ailon! Ailon Moreira! Desativa seu microfone, Ailon. Clica na tela, vai aparecer o ícone vermelho, você clica nesse ícone vermelho. Ele tá tentando lá, Geraldo, ele não tá conseguindo, não. Eliane Garcia. Edvardo Alves. Edvardo. O Edvardo não está mais presente, não, saiu. Benzo, o Ronan tá aí ainda? Ronan saiu também. Não, já foi embora. Saiu. Bem, pessoal, creio que a semana que vem vai dar mais gente ainda, se Deus quiser, e as discussões perenes, todo dia a gente tem algumas dúvidas a respeito de toda essa nossa classe contábil, certo? Eu diria, certo, que ela é completa, certo? E para exercer a profissão contábil é preciso capacidade. E capacidade é sinônimo de inteligência, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. E boa noite para todos. E até terça-feira, se Deus quiser, né? Obrigado. Ô, Everaldo, você está aí na chácara? Estou. Se eu não conseguir falar com o Ronan, aí você fala a ele sobre aquele assunto, então, para mim. Tá bom. Tá? Você explica para ele o que é, tá? Eu vou tentar ligar para ele, se eu não conseguir falar, você fala com ele, por favor, para mim. Tá pensado. Irani mesmo, eu gostaria de a Irani falar um pouquinho. Vai, Irani. Irani, só deu boa noite. Irani mesmo, só deu boa noite. Everaldo. Fala, filha. Estou aqui. Vocês não sabem o que eu estou fazendo, transmitindo DCTF. De chorar. Ei, Iranito, é daí só transmitindo do CPF. Tá de boa, hein? Então tá bom, então, ué. Falou, obrigada, mas eu ouvi. Falou, boa noite pra você, Iranito. Everaldo. Tá bom. Everaldo. Eu gostaria que você transmitisse também para o Dr. Ronan. Falar para ele que eu tenho novidades sobre aquela venda da propriedade rural para ele me ligar. Quem está falando? É o Abrão. Abrão. O Abrão tá aquela. Eu estou vendo a foto dele aqui, não está conversando. Então eu vou falar para ele para ele ligar para ti, tá, Abrão? Pede ele para me ligar, fala para ele que eu tenho uma novidade muito boa para ele, tá bom? Olha, está falando, a Irani falou aí agora, e eu notei uma coisa, né? Então, o grupo de estudo virtual é mais vantajoso, porque você pode trabalhar e assistir ao mesmo tempo, né? Tá vendo? Cada dia que vai inventando alguma coisa, certo? Quem diria, certo? Se não fosse presencial, a Irani não poderia estar apresentando a área do DCTF. Como que é virtual, ela mata dois coelhos ao mesmo tempo, né, Irani? Trabalhar e comer também, né? Mata dois. Everaldo, mata dois coelhos com a cajadada só. Eu tô sentindo falta dos amigos. Em parte é melhor, mas eu tô sentindo falta do abraço, do calor dos amigos. Esse aí é que é verdade. Ô, Tony, você não falou nada, Tony, fala. Antônio Rodrigues. Foi tudo bom, ótimo. Boa semana. Semana. Falou, Tony. Até logo.
Eu tenho que sair por último, viu? Porque eu sou o Até vaqueiro. logo, colegas. Fiquem com Deus. Alô, Luiz. Um abração para você. Até mais, Luiz.